Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens da entrada dos ministros para o início da sessão plenária desta quinta-feira, a presidência do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar, portanto, a sessão plenária desta quinta-feira, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Declaro aberta esta sessão jurisdicional e peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 10 de junho de 2015. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e Roberto Barroso. Ausente o ministro Teori Zavascki, representando o tribunal no simpósio em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Disputas Jurisdicionais da República da Turquia, em Ankara. Vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foi iniciado o julgamento de uma proposta de súmula vinculante e julgado uma ação direta de inconstitucionalidade. Consulto os eminentes pares para saber se há alguma retificação a fazer na ata. E não havendo, declaro-a aprovada. Entendi, está bem. Bem, nós com sustentação oral de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio Mello, nós temos a ação civil originária 989, que provém da Bahia, sendo o autor o Estado da Bahia e réu a União. Falará pelo Banco do Brasil, Dr. Jorge Elias Neme, se quiser pode se aproximar da tribuna. Eu concedo a palavra ao eminente relator para que faça o relatório. Presidente, há uma questão que precisaríamos elucidar, que diz respeito à competência para julgar originariamente a ação proposta. Se tem na espécie o envolvimento ou não na participação anômala, porque não é parte propriamente dita da União, se tem um conflito federativo ou não se tem. Eu, muito embora reconheça que o princípio da eventualidade é muito próprio aos senhores advogados, né, que tem que sustentar de forma abrangente, eu trouxe relatório e voto quanto à totalidade do processo, né? E o pano de fundo é saber se o Estado-membro pode editar lei regendo a utilização dos depósitos judiciais, né? Ou se essa atribuição é apenas da União, como se tem realmente um diploma federal. É esse o tema, né? E tem o relatório circunstanciado, a Procuradoria-Geral da República opina no sentido da improcedência do que pretendido pelo Estado da Bahia. Alude ao pronunciamento concernente a um processo objetivo. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao Dr. Jorge Elias Neme. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, digníssimo presidente desta Corte, na pessoa de quem cumprimento os demais ministros e ministras aqui presentes. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, digníssimo relator desta ação civil originária, excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral da República, serventuários e colegas aqui presentes. Excelências, a questão colocada nesta ação é o direito do Estado da Bahia de se utilizar do montante de 70% dos depósitos judiciais no Banco do Brasil e anteriormente no Bradesco, independentemente de se tratar de depósito tributário ou do Estado fazer parte da ação, para modernização e ampliação do Poder Judiciário local. Com esses valores, o Estado da Bahia pretende modernizar e ampliar o Poder Judiciário local. Excelências, essa questão não é nova e tem ocorrido em alguns estados. A título ilustrativo, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes é relator
da ação direta de inconstitucionalidade 5.072, proposta pela Procuradoria-Geral da República, relativa à Lei Complementar 147 do Estado do Rio de Janeiro, que tem a mesma finalidade: utilização dos depósitos judiciais de qualquer natureza para pagamento de precatórios. Aliás, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, esta lei do Estado do Rio de Janeiro foi alterada pela Lei Complementar número 163, que aumentou o percentual de apropriação desses valores para socorrer o Rio Previdência. Aqui, o Estado da Bahia quer se apropriar de 70% dos depósitos judiciais efetuados no Banco do Brasil e no Banco Bradesco para reformas de modernização e ampliação do Poder Judiciário local. E como isso se daria? 70% de cada depósito judicial é repassado para a conta do Estado. 30% desses depósitos constituem um fundo de reserva com o qual o banco pagará os alvarás após a solução das lides. Caso esse fundo, esse limite caia de 30%, o Banco do Brasil e o Bradesco podem reter os novos depósitos judiciais para recompor o limite de 30%. Se não o fizerem, o Estado deve aportar recursos para recomposição. E se o Estado não fizer, a lei autoriza que o Banco do Brasil promova débitos na conta do Estado para refazer esse fundo de reserva, refazer esse limite de 30%. Então, vejam, primeira coisa, a lei autoriza o Banco do Brasil, de forma ampla, a fazer débitos nas contas do Estado para recompor esse fundo de reserva até o limite de 30% da massa de depósitos. O que isso significa na prática? Vamos trabalhar aqui com uma hipótese. Tício e Caio estão litigando sobre a propriedade de R$1 milhão. Esse valor é depositado à disposição do juízo numa agência do Banco do Brasil. Imediatamente, o Banco do Brasil repassa R$700 mil para uma conta do Estado. Anos após a solução do conflito, Tício se sagra vencedor e vem ao Banco do Brasil com o alvará para o levantamento dos valores devidamente corrigidos. Chegando no banco, se constata que o fundo de reserva não é suficiente para pagamento do alvará. Tício vai ter que esperar mais 48 horas até que o banco receba novos depósitos e possa pagar o valor do alvará. Se não houver novos depósitos, aí Tício tem que aguardar o Estado aportar recursos ao Banco do Brasil para pagamento do alvará. E se o Estado não o fizer? Tem que aguardar o Banco do Brasil debitar nas contas do Estado valor suficiente para pagar o alvará. A primeira pergunta que se faz aqui é: de onde o Estado vai tirar os valores para recompor esse fundo de reserva? Das verbas destinadas à saúde, à educação, à segurança? Porque a lei diz que o Estado vai recompor o fundo, mas não diz de onde ele vai tirar esse dinheiro para recompor o fundo. E mais grave ainda, se o Estado não recompuser o fundo e não tiver como recompor esse fundo, o que vai fazer Tício? Ele vai passar anos brigando com Caio para ter um título judicial contra Caio. Aí ele vai passar anos brigando com o Estado da Bahia para ter mais um título judicial contra o Estado da Bahia. E, finalmente, ele vai entrar na famosa fila dos precatórios para poder receber aquilo que já era seu por direito. A situação aqui, excelências, é extremamente preocupante porque fere o direito de propriedade previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. E a preocupação do Banco do Brasil é que, de alguma forma, tenha que arcar com esse pagamento e buscar o ressarcimento junto ao Estado. Externa aqui, excelências, o Banco do Brasil, a mesma preocupação que a ministra Carmen Lúcia externou no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 2.855. Pode o Estado criar mecanismos de usar um direito que não é seu?
É importante destacar que a questão aqui não se equipara à ação direta de inconstitucionalidade 1933, porque ali se discutiu a constitucionalidade da Lei 9.703, que dispõe sobre a utilização de depósitos judiciais e extrajudiciais decorrentes de tributos e contribuições federais. Aqui, no Estado da Bahia quer utilizar depósitos de qualquer natureza para custear as despesas com a modernização e ampliação do Poder Judiciário. E o histórico de inadimplência dos estados é de conhecimento público. Foi por conta dessa inadimplência que se incluíram os artigos 97 e 98 no ato das disposições constitucionais transitórias para conceder prazo ao ente público para pagamento dos precatórios. O que isso significa na prática? Tício e Caio vão em juízo para que o juiz diga a quem pertence esse direito. E, no final, esse direito fica com o Estado da Bahia. Por isso, excelências, entende o Banco do Brasil que o decreto, que a Lei 9.297, o decreto 9.197, violam o direito de propriedade previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal, a competência privativa da União para legislar sobre o direito civil e direito processual civil, o artigo 148 da Constituição, porque cria essa espécie ou de empréstimo compulsório ou de confisco sem as hipóteses previstas, fere a segurança e a confiabilidade no Poder Judiciário, pois prevê uma situação de indisponibilidade de valores depositados em juízo. Fere o princípio da moralidade que deve reger os atos da administração pública. Externa aqui também o Banco do Brasil a mesma preocupação externada pelo ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da ADIM 2855. Essa lei interfere na capacidade do juiz de administrar os depósitos judiciais. E a situação aqui é muito mais grave do que aquela retratada na ADIM 2855. Feitas essas breves considerações, espero o Banco do Brasil a improcedência do pedido. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, a sustentação da tribuna se mostrou muito clara. O processo foi remetido juntamente com o processo da ação cautelar ao Supremo, tendo em conta o conflito federativo, a linha F do inciso 1 do artigo 102. O Estado da Bahia ajuizou a ação de rito ordinário na origem contra a União, contra o Banco do Brasil S.A. e o Banco Bradesco S.A. A União ouvida veio a requerer a exclusão do polo passivo, né, e a admissão apenas como assistente simples da Sociedade de Economia Mista, que é o Banco do Brasil, né. Esse, em síntese, é o quadro. Há o precedente na DIN 3.458, mas que não envolveu o tema de fundo dessa ação originária. Por que não envolveu? Porque o Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei goiana sob o ângulo do vício formal, a problemática da iniciativa para o projeto de lei, né? Eu trago um voto apontando que o pano de fundo é um pano patrimonial e que não se tem a União como parte propriamente dita na ação, que poderia realmente deslocar a competência para o Supremo. Eu concluo pela incompetência do Supremo para julgar esta ação, mas digo que o tema de fundo é um tema de repercussão maior, saber se o Estado-membro pode ou não legislar
relativamente a algo que tem contornos processuais, que é o depósito processual. Agora, de qualquer forma, né, apegado ao que eu venho sustentando em outras ações, né, e considerado o conflito federativo, que eu encaro a cláusula permissiva do pronunciamento do Supremo como a revelar a exceção, eu mantenho o voto no sentido da incompetência. Mas, como já adiantei, tenho munição, tenho munição para o mérito. Pois não, ministro, eu queria apenas, sem adiantar meu voto, dizer que esse é um tema altamente preocupante. Isso tem vindo ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, pela via de reclamações de inúmeros presidentes de tribunais, porque há hoje uma ação recorrente de poderes executivos de vários estados que mandam projetos de lei para a Assembleia Legislativa para se apropriarem dos depósitos judiciais. Quer dizer, então, aí uma série de questões envolvidas. Primeiro, saber se não há uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. Quer dizer, se é possível o Executivo lançar a mão de depósitos que estão sob a guarda judicial. Esse é um tema, para mim, muito extremamente importante, até de defesa do próprio Poder Judiciário. E há outras questões que estão envolvidas, muito bem levantadas à tribuna, e agora pelo eminente relator também, é a matéria de competência, questões processuais, questões que envolvem direito civil. Esta é uma matéria, se superada esta objeção muito bem colocada pelo ministro Marco Aurélio, seria muito interessante de ser discutida aqui nesse plenário, porque nós temos uma série de ações nesse sentido. Rio de Janeiro tem uma lei, São Paulo parece que tem uma lei. O ministro Gilmar não tem uma declaratória? Uma lei. Rio de Janeiro, mas já houve até alteração, e ali tinha uma outra destinação. E eu sei que também o Congresso Nacional está... Uma PEC. E acho que está fazendo alteração. Eu reconheço que, pragmaticamente, presidente, seria interessante abrirmos um embrulho e deliberarmos quanto à matéria de fundo. É que eu estou guardando um princípio que eu sempre adotei da interpretação estrita da linha F do inciso 1 do 102, né? E por isso é que eu assentei a incompetência, mas estou pronto para votar no mérito. Pois não. Ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo que há uma PEC, como disse o ministro Gilmar Mendes, em tramitação ou em cogitação no Congresso Nacional, em que se permite aos poderes executivos dos estados, e certamente também no Poder Executivo Federal, lançar a mão dos depósitos que digam respeito às execuções fiscais. Enfim, mas isso já tem, a parte tributária tem lei para os estados e para os municípios. A questão parece que agora essa alteração que se discute no Congresso passa um percentual dos depósitos estes, portanto, de caráter privado, né, feitos para garantia de execução, de claro. Execução, ou mesmo órfãos e sucessões, questões... consignação e pagamento. E que estão à disposição do juízo, né? As mais variadas, exatamente. E que precisam ser... Agora, Vossa Excelência tem toda a razão, porque os Estados-membros, na penúria que estão vivenciando, estão avançando nesse campo. E há pelo menos 15 anos já essa tentativa, ministro, porque quando eu fui procuradora-geral tinha exatamente essa tentativa. O que ainda torna... Há 15 anos. Na verdade, não é o que se tem notícia, não é um apossamento. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário fazem ali um consenso e, por exemplo, o Judiciário do Rio de Janeiro tem um fundo de reserva que acaba de ceder 7 bilhões de reais para o Executivo cumprir as suas obrigações. Então, é mais ou menos uma estratégia de harmonia local entre os poderes. Não é um apossamento, porque todos nós sabemos... Se Vossa Excelência me permite um termo talvez um pouco menos apropriado para esse plenário, é o diálogo do pescoço com a guilhotina, porque realmente é muito difícil os poderes judiciários locais
discutirem com o Executivo, que tem o poder realmente de definir as participações orçamentárias. O Judiciário emprestou ao Executivo. E agora o Executivo pretende, o Judiciário pretende cumprir os precatórios com a utilização de verbas e que os outros poderes também estão de acordo. Eu acho que é mais ou menos não é esse tipo de forte, mas a parte essa conta de chegar é que é imprópria, presidente. Exatamente. E a segurança jurídica vai por terra, porque, como ressaltou o advogado da tribuna, o depósito é feito à disposição do juízo para o valor respectivo ser entregue à parte vencedora. Não, isso aí todos nós sabemos, direito de propriedade, isso tudo está sendo dado. É porque os estados fazem estudos sobre isso, sobre a rotatividade desses valores e a possibilidade de reposição incontinente daquilo que for destinado ao pagamento dessas outras obrigações. Os estados jogam com o tempo, partindo da premissa de que se terá novos depósitos, né? Ele imagina que pode, de forma perpétua, absorver 70% desses depósitos, né? Isso aí é muito sério. Não é sério, não. E do ponto de vista do Presidente, eu fico me perguntando e compreendendo perfeitamente as razões do ministro. O orçamento já não é suficiente ao Estado seria o caso de, como a ação foi proposta contra a União, e a União é que pediu, então, para ser deslocada a condição de assistente simples, o ministro relator me corrija se estiver errado, não foi isso? A ação foi proposta contra a União. Sim, eu, no passo seguinte, vencida a questão da competência, eu excluo a União. Porque a União não é parte passiva nessa relação jurídica. Parte passiva é o banco como depositário, né? E o Estado da Bahia, né? Que pretende essa fatia, né, dos depósitos. Presidente, eu, quando chegar a minha hora de votar, estou ouvindo os debates com interesse, mas eu pretendo acompanhar o ministro Marco Aurélio na questão da incompetência. Pois não. Está muito bem formulado. Então, primeiro, já pode ter uma palavra, então, para... Então, pois não. A ministra Camelu, você queria... Não, eu estava exatamente secundando o que dizia o ministro Marco Aurélio, no sentido de que foi proposta a ação contra a União, mas a União se deslocou para a condição de assistente simples. Então, para caber no artigo 102F, realmente fica muito complicado. Não, os argumentos do ministro Marco Aurélio realmente são muito consistentes, e eu dou a palavra ao ministro Barroso. Tal como o ministro Marco Aurélio, também eu faço uma interpretação restritiva do artigo 102, inciso 1, letra F. Não vejo aqui um verdadeiro conflito federativo. Existe aqui uma disputa com uma instituição financeira, que é uma sociedade de economia mista, embora controlada pela União, uma pessoa privada. E, portanto, vou acompanhar o ministro Marco Aurélio, até porque o ministro Marco Aurélio, o ministro Lewandowski, a ministra Carmen, eu tenho muitas dúvidas quanto a essa questão. Em linha de princípio, não vejo que o problema maior de os estados proverem a esse respeito seja de direito processual. Não é esse o meu sentimento. E aqui tem um sentimento um pouco conflitante, presidente, porque na questão dos precatórios, o Rio de Janeiro editou uma lei complementar, que foi referida da tribuna, permitindo a utilização de 25% do valor dos depósitos judiciais para o pagamento dos precatórios, com um mecanismo de reposição desse dinheiro, porque esse dinheiro não é um dinheiro que não seja de ninguém. E esta fórmula foi a solução para a questão dos precatórios no Rio de Janeiro. O Rio está em dia com os precatórios. E eu li recentemente na imprensa que São Paulo estava cogitando de adotar fórmula análoga. E como o pagamento de precatórios é um dever constitucional, eu tenderia a achar, sem antecipar a discussão que será trazida pelo ministro Gilmar Mendes, que esta foi uma providência materialmente razoável. Na ocasião em que eu votei nos casos dos precatórios,
eu fiz um levantamento, presidente, e como Vossa Excelência observou, existem 2 leis federais que cuidam dos depósitos em matéria tributária, uma aplicável aos estados e outra aplicável aos municípios, que permitem que estados e municípios utilizem até 70% dos depósitos tributários para 2 pontos, e aí 2 finalidades específicas: pagar precatório ou pagar a dívida fundada. Portanto, a lei federal já autorizava. Este caso, como observou o ministro Gilmar, não envolve depósitos tributários. Vossa Excelência me permite, no Claro. caso dos depósitos tributários, a situação é mais favorável, porque se fizermos um levantamento, nós vamos ver que em quase 70% das situações jurídicas conflituosas, a Fazenda tem ganho de causa, né? Isso, portanto, é quase que uma antecipação da receita. No caso dos depósitos não tributários, nós estamos falando de dinheiro de inventário, de dinheiro de ações de consignação e pagamento. Portanto, um dinheiro que há de pertencer à parte vencedora da demanda e, portanto, não é um dinheiro que pertença ao poder público nem potencialmente. Portanto, é uma situação mais complexa. No caso do pagamento de precatórios, como é uma obrigação constitucional e há um problema histórico, crônico, como nós sabemos, eu, para ser sincero, tendo a achar que foi uma solução engenhosa e razoável. Na ocasião, presidente, eu, antes de votar no caso dos precatórios, que o ministro Fux era o relator, eu pedi um levantamento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, para saber, ministro Marco Aurélio, o fluxo de entrada e de saída dos depósitos. E a verdade é que em todos os anos, menos um, entrou mais dinheiro do que saiu. Só um ano saiu mais dinheiro do que entrou, mas mesmo assim uma mixaria, ponto alguma coisa. Ministro, apenas um detalhe. Esses estudos que foram levados a efeitos pelo Tribunal do Rio de Janeiro, além dos estudos reais, dos dados reais, eles estão baseados na lógica do depósito do seguro. Você imagina todo mundo usando o seguro no mesmo dia, na mesma hora? Ou todo mundo levantando seus depósitos bancários no mesmo dia, na mesma hora? Não. Os bancos trabalham com essa lógica. Isso. A única coisa que eu tenho dúvida é que, de uns tempos, então, precatório, eu acho que era uma destinação legítima. Esse é um problema crônico dos estados e o não pagamento dos precatórios é uma desmoralização para o Poder Judiciário. Portanto, a utilização de recursos em depósito no Judiciário para quitar uma obrigação constitucional do Judiciário me parece razoável. Agora, há uma certa onda, ministro Marco Aurélio, mais recente, desse dinheiro ir para o caixa único do Estado, para o Poder Executivo gastar livremente. Aí eu tenho dúvidas relevantes da admissibilidade dessa alternativa e o Conselho Nacional de Justiça tem um precedente, se não me engano, do Paraná, em que considerou ilegítima, eu já não me lembro mais exatamente a via processual em que isso se debateu, mas considerou ilegítima uma pretensão do Estado do Paraná de transferir os depósitos judiciais para o Caixa Único. Acho que, eu não saberia dizer se por acordo com o tribunal, de modo que, apenas porque nós avançamos um pouco a discussão de mérito... Aqui ainda há um aspecto que é mais grave, é a carona que o Estado da Bahia pega nos acessórios alusivos aos depósitos, considerada a diferença entre a taxa relativa aos depósitos e o que rende a caderneta de poupança, que é a taxa Selic, e o que rende a caderneta. Quer dizer, passa o Estado, visando o funcionamento, né, do Poder Judiciário, a ter um aporte, para mim, ilegítimo. Mas, ou seja, a ter parte dos acessórios do depósito feito que está à disposição do juízo
para o total ser entregue à parte vencedora no processo, inclusive com os acessórios na totalidade. Eu acho que só para conceitual... O pano de fundo, presidente, é dos mais graves. Só para concluir, presidente, então, quer dizer, há uma tendência que Vossa Excelência noticiou que exige uma certa reflexão. Agora, e acho que o Poder Judiciário não deve ser o banco do Poder Executivo, porque um pouco é esse o papel que está fazendo. Os depósitos judiciais estão financiando o Executivo. Agora, é preciso que nós pensemos com um pouco de serenidade e isenção num momento de crise fiscal. Há um dinheiro parado. E, portanto, eu acho que é legítima a reflexão que se está fazendo em sede legislativa ou de emenda, de saber quais são os destinos legítimos para esse dinheiro parado dentro de um país que vive uma crise fiscal. Destinação específica. Não, é claro, mas o dinheiro do seguro, o exemplo do ministro Fux, também tem destinação específica, mas enquanto ele não está sendo usado para pagar o seguro, ele é investido de uma maneira legítima. A discussão, portanto, é o que é legítimo de se fazer com esse dinheiro sem oferecer risco para o sistema. Porém, eu acho que não é essa a discussão que nós vamos poder travar aqui, porque, de acordo com a minha percepção, a hipótese não é de conflito federativo e, portanto, não é uma hipótese em que se afirme a competência do Supremo. De modo que, tal como o ministro relator, eu me pronuncio pela incompetência absoluta, né, do Supremo, essa manifestação de Sua Excelência. E devolve a origem, né, o processo alusivo à ação principal e ação cautelar. Como voto, presidente? Pois não. Ministro Fux, no mesmo sentido? Ministra Rosa Weber? Eu não supero também, senhor presidente, a ausência do pressuposto processual concernente à competência, acompanho integralmente o eminente relator e entendo que a norma do artigo 102, inciso 1, a linha F da nossa Constituição, só alberga conflitos federativos com potencial, inclusive, para influir na própria harmonia entre os entes federados e, como o eminente relator destacou, a situação, por mais relevante que seja o pano de fundo, aqui não está contemplada. E base para a nossa decisão também é a ausência de reconhecimento da União como parte passiva. Presidente, desculpe, ministro Marco Aurélio, e a cautelar, parece que há uma cautelar, fica mantida até a apreciação. Não, foi indeferida. Não, a cautelar não. Eu deferi porque o fundo não foi ainda enfrentado pelo plenário. Aí, evidentemente, ante o princípio da eventualidade, se ultrapassar a preliminar de incompetência, eu implementei uma medida cauteladora. Que talvez eu propusesse que perdurasse até a apreciação pela instância competente, para não alterarmos o status quo, porque há 8 anos vigora essa cautelar. Eu tenho a DIN como relator da DIN, eu vou esperar o da ministra, mas eu vou pedir vista desse processo, de modo que... Porque a essência está na DIN. Pois não. Tem muita discussão. Sim. Não há risco, porque nós temos, presidente, uma liminar operando efeitos, né? Mas eu ouviria o voto. E aqui tem apenas esse detalhe que realmente preocupa, é que diretamente o Estado da Bahia, né, é interessado. E há notícia também de que parte do numerário seria dedicado a um fundo de aprimoramento do judiciário. Pois é interessante... Essa questão, como disse o ministro Barroso, ela é importante e, óbvio, especialmente nesse momento delicado, mas ela envolve delicadezas de toda índole. Tanto é que quando se fez a disciplina no âmbito da União, se tomou cautela para não tirar aqueles depósitos que já estavam na Caixa há muitos anos, sob pena de desestabilizar o sistema, quer dizer, para os depósitos novos e não para os depósitos antigos, tendo em vista a delicadeza do sistema bancário. Depois também se estabeleceram normas de organização e procedimento para os estados e municípios
que utilizassem desta reserva na execução judicial, né, na execução fiscal. E, recentemente, eu tive um caso, salvo engano, de um médio município do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em que, por conta da declaração de inconstitucionalidade de uma lei que estabelecia o IPTU, houve exatamente a busca de uma repetição de um débito em massa. E aí o município não conseguia enfrentar, não é, a liberação daqueles depósitos já utilizados. Portanto, o dimensionamento desse tema, e veja que isto virou um pouco a pedra filosofal no atual momento. Quer dizer, todos falam de lançar mão dos depósitos. Por outro lado, a rigor, como lembrou o ministro Marco Aurélio, a gente tem que operar com muito cuidado. Por quê? Porque se trata de dinheiro alheio. Notoriamente se trata de dinheiro, né, alheio em todos os sentidos, que terá que ser devolvido. Né? Se nós tivermos algum problema, algum colapso no sistema, nós podemos... Inadimplência do Estado. Vamos vivenciar essa situação daqui a pouco de termos um precatório, como foi dito da tribuna, né, para pagar algo que era líquido e certo, né, depois de longos anos. De modo que eu vou pedir vista dos autos para examinar essa matéria. Isso. Pois não, questão de fato. Posso falar? Pois não. Consta na petição inicial que a totalidade desses 70% é para a modernização do Poder Judiciário. Os 30% a que me referi, eles ficam no banco, para o banco pagar os alvarás que sobrevierem. Sim. Só esse esclarecimento. Eu pediria, venha também considerando o que Vossa Excelência disse com relação à harmonia e independência entre os poderes, que na análise da competência se leve em consideração que o Poder Executivo está querendo se apropriar de depósitos que foram confiados ao Poder Judiciário. Seja considerado na análise da competência. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu apenas queria... O ministro Gilmar trouxe um problema muito sério, que não é apenas a questão de o Executivo, de certa maneira, lançar a mão de depósitos judiciais que não lhe pertencem e que estão à disposição do juiz ou do juízo, mas há uma questão dos bancos também muito séria, porque eu fui procurado por presidentes dos principais bancos públicos dizendo-se preocupados com isso, porque eles têm toda uma programação de investimento de longo prazo, de repente vai o Poder Executivo e saca. Por exemplo, eu vejo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem um convênio com a nossa Caixa, em que os depósitos judiciais são remunerados mediante os índices da poupança, TR mais 5%, num contrato que vai até 2019. Se sobrevier uma lei no sentido de que o Executivo possa lançar a mão de um determinado percentual, evidentemente fica prejudicado não apenas essa disponibilidade do Tribunal de Justiça de São Paulo, como também a própria programação de investimentos e o lastro que tem. Agora veja que situação paradoxal. Quer dizer, o depósito particular é preocupante para o banco porque ele quer fazer um investimento a longo prazo. Não, e há um outro aspecto interessante que me foi dito por um governador, com a nossa decisão agora, aqui recente sobre os precatórios. Depósitos, presidente, para conta única do Estado. Isso é um passo demasiadamente. E o que o ministro Barroso... O ministro Barroso disse... Mas é mercado, interessante. É um problema de mercado, de regência dos acessórios desses depósitos, né? O que o ministro Barroso disse tem toda a pertinência, né? De fato, quer dizer, diante do impasse que nós vivemos em matéria de precatório, parece sempre uma boa saída a destinação parcial, né, para o pagamento de precatórios. Mas nós estamos vivendo uma situação em que alguns estados estão se vendo obrigados a parcelar salários. Claro, e aí nós estamos falando, portanto, de um crédito de natureza inequivocamente alimentar. Veja, ainda não está judicializada a questão do ponto de vista... Perdão, está sim, porque eu indeferi recentemente uma liminar nesse sentido. O que dizer, então, se o Estado lança a mão, né, diante dos depósitos existentes para fazer esse tipo de pagamento? Veja, também altamente legítimo. E amanhã... A essa altura, presidente, eu já estou até com receio,
porque eu tenho parcos recursos investidos no Banco do Brasil. Parcos Veja, então a questão da destinação, ela vai se multiplicando. Amanhã o aparato policial, de saúde, o policial, Vossa Excelência está aí com a questão da construção de presídio, isso, quer dizer, cada tema poderá ganhar uma nobreza ou urgência, né, emergência num dado momento, de modo que eu acho que a gente tem que compreender essa questão em toda a sua complexidade, porque passa a ser um endividamento heterodoxo por parte do Estado, sem formalizar um contrato. Eu dei um empréstimo compulsório. Não é? Quer dizer, sem que isso fique registrado, por exemplo, no Tesouro, não é? Mas ele vai ampliando a sua própria... o passivo. O seu próprio passivo, quer dizer... E há uma coisa interessante, ministro, me permite interrompê-lo, e peço escusas. Eu fui contactado também por um governador, e eu estou dizendo isso não é uma questão pública. Sim, claro. Ele se apropria desses valores para pagar os precatórios. Segundo a nossa decisão, os precatórios agora são corrigidos pelo IPCA-E. E ele devolve o dinheiro com juro menor, se um dia devolver para o tribunal, com base na correção da caderneta de poupança. Então ele já ganha, ele faz um empréstimo muito vantajoso. A conta não fecha. Pois é. Aí quem ganharia seria o banco, como observou o ministro Fux. Aí talvez a gente possa aceitar. Bem, tá bom. Então eu já colho, a ministra Camila Lúcia já adiantou o voto no sentido de acompanhar o ministro. Quando vier à vista do ministro sem prejuízo de... Pois não. Presidente, que pese a gravidade do tema de fundo. Não, senhor presidente, eu tenho a impressão do seguinte: o ministro Gilmar tem, sobre a sua relatoria, o mérito da causa, não a preliminar. A preliminar, se ela for acolhida, Vossa Excelência não tem prejudicialidade nenhuma, pode julgar a sua causa. Porque formada a maioria quanto à incompetência, né? Exato. Aí nós não adentraremos o mérito, nem mesmo para excluir a União. Agora, o mais interessante é que o Estado da Bahia, ele ajuizou a ação contra a União e, posteriormente, se manifestando no processo, pediu a exclusão da União. Por isso a ação veio para cá. Veio para cá a ação com a União ainda participando da relação subjetiva processual. Então, ministro Gilmar, parece que há um certo apelo aí, no sentido de que Vossa Excelência... Eu não votei. Você mantém o voto de vista, o pedido de vista? Mantém. Então, até porque, presidente... Sim. Mas eu não votei. Eu não votei ainda. Na hora que eu comecei, recomeçou a discussão e eu parei. Vamos deliberar sobre a entendi que Vossa Excelência havia pedido no sentido de acompanhar o relator. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, em que pese a gravidade do tema de fundo, e eu sei disso porque o ministro Marco Aurélio tem toda a razão quando afirma que isso não é de hoje, e sei, por exemplo, de um estudo feito em 2001, em que se dizia isso: o banco fica, e os secretários da Fazenda, na reunião aqui em Brasília, comprovaram que este é o dinheiro mais barato para o banco e mais caro para os estados que existia. Mas não se chegou naquela ocasião a nenhum consenso, sei disso porque eu era procuradora-geral do Estado de Minas na época, portanto, essa discussão vem de longa data, ela é muito grave, não é porque, quer dizer, apenas porque os estados estão sob penúria, porque estão sempre, como dizia o ministro Vitor Nunes Leal na Constituinte de 46, o nosso problema não é de autonomia financeira, mas discutir a falta de autonomia financeira que perpassa a história, não é agora e não era por causa da crise, mas este é um problema grave. Entretanto, eu acho que, como não existe o conflito federativo, seria forçar muito a mão, interpretar a Constituição para abrir uma exceção, e toda exceção que se abre é um precedente que amanhã alguém vai abrir mão. Por isso é que o pedido de vista do ministro suspenderia, mantendo eventualmente a liminar, mas de toda sorte, se continuar. Mas eu estou acompanhando o voto quanto a preliminar do ministro Marco Aurélio. De qualquer forma, o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, salvo engano da minha parte,
visa o exame da matéria de fundo. Não só, porque na verdade... Porque, de qualquer forma, for julgada relator, eu vou ter que me pronunciar em primeiro lugar, antes do autor do pedido de vista quanto à matéria de fundo. Não, com certeza, mas eu estou pedindo de vista exatamente para examinar essa questão, até porque fiquei curioso quanto a esse aspecto, porque é a ação que é proposta contra a União. Depois a União diz que nada tem a ver com isso. Não, o próprio autor pede a exclusão, depois de ter proposto a ação contra a União, pede a exclusão. E a União vem e diz, olha, eu não sou parte passiva porque eu não tenho nada com essa relação jurídica que está sendo discutida. Por outro lado... Não tem mesmo. Por outro lado, como a questão quer dizer, sem abrir o pacote, nós acabamos abrindo, para usar a expressão do ministro Marco Aurélio, seria possível, em tese, até nós não conhecermos da ação, mas declararmos a inconstitucionalidade da lei. Já fizemos isso várias vezes. Então, por isso eu estou pedindo vista. Eu guardo, Vossa Excelência se lembra que eu votei vencido. Sim, mas tem precedentes vários eu reconheço que eu fiquei isolado. E é por isso que eu estou pedindo vista, porque podemos chegar à conclusão de não conhecer do conflito, mas já que o tema está aberto e sendo discutido em plenário, nós declaramos a inconstitucionalidade. Agora, mas e se votarmos adiante? Vossa Excelência, de qualquer forma, me permitiria votar quanto ao mérito em primeiro lugar como relator. Tá bem, sem dúvida nenhuma. Pois não. Mas eu digo só para efeito de justificar tecnicamente o pedido de vista. A questão é realmente muito complexa e diz, inclusive, respeito à própria administração do Poder Judiciário. Quer dizer, sim, claro. É muito... Até porque tem questões, não é, que aparecem nos contratos que são feitos nos tribunais, em que esse depósito é colocado à disposição de determinada entidade e isso reverte em fundo de aparelhamento. Isso informatização. Informatização. É toda uma realidade, né, que talvez precise até de uma disciplina do próprio CNJ, quer dizer, realmente, mas hoje ganhou implicações macroeconômicas, né, diante da crise federativa. Bem, proclamo o resultado parcial. Após o voto do ministro Marco Aurélio, relator que não conhecia da ação, no que foi acompanhado pelo ministro Roberto Barroso, pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Fux e pela ministra Carmen Lúcia, pediu vista, o ministro Gilmar Mendes aguarda o presidente. Vamos ver o que vem, né? Deixa aí. Mas eu acho que... deixa eu ver só antes. Deixa eu... Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência continua com a palavra, agora relatando o mandado de injunção 4.844. O impetente é Margarete Menezes Siqueira e o impetado é o presidente da República. Aqui há um pedido de sustentação oral que é da doutora Thaís Riedel, que, na verdade, está com procuração em outros autos no mandado de injunção 5.216, sobrestado relativamente a este mandado de injunção. Então, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório, mas teremos que decidir se é possível a sustentação oral. Por ora, presidente, há um ato que figura no cenário jurídico do relator indeferindo essa participação. Pois não, bom. Porque eu observo quanto ao mandado de injunção, as regras relativas ao mandado de segurança. E as regras referentes ao mandado de segurança, elas não remetem aos 50 do Código de Processo Civil no que cuida da participação do assistente simples. E o sindicato requerido seria um assistente simples. Então, Vossa Excelência, nós vamos agradecer, então, a doutora Thaís e dispensá-la. A minha admiração pela ilustre... Sem dúvida, pelo esforço feito por Sua Excelência. Excelência, apenas pela ordem, o pedido foi exatamente numa jurisprudência da Corte que traz como exceção, inclusive o ministro Gilmar Mendes,
aceitando, muito embora a jurisprudência exposta pelo ministro Marco Aurélio nesse sentido, de entender que o mandado de junção segue a mesma linha do mandado de segurança, a jurisprudência dessa Corte, excetuando a situação, quando o mandado de segurança, no caso o precedente, ele vai além da questão subjetiva entre as partes, que é o presente caso. Já que vamos abreviar, talvez seja interessante nós cancelarmos o pregão e aguardarmos, dando oportunidade ao sindicato interessado a interposição contra o meu ato de um agravo regimental. Pois não. Apenas para não termos um agravo, eu indeferi um agravo regimental da tribuna. Pois não. Então, cancelado o pregão desse mandado de junção 4.844 e Vossa Excelência, em querendo, poderá agravar da decisão indeferitória do relator. Marco Aurélio. Pois não. Não, já acabou. Esse, salvo engano meu, é o caso que nós começamos um debate aqui recente e que o ministro Gilmar pediu vista, que é a questão da averbação do tempo. Risco. É insalubridade. É. O problema da conversão, né? Da averbação, quer dizer, o sujeito que ele não completou 25 anos de insalubridade, mas ele tem 20 anos e ele quer poder computar. Aplicação às inteiras da lei relativa aos trabalhadores em geral. Realmente o termo está o caso que o ministro Gilmar pediu vista. Para o ministro. Bem, essa questão está resolvida. É o caso da relatoria do ministro Roberto Barroso. Ministro Fux, Vossa Excelência devolve vista em 2 mandados de injunção que podem ser apregoados simultaneamente. O primeiro deles é o mandado de injunção 833, que procede do Distrito Federal, sendo relatora a ministra Carmen Lúcia, impetrante o Sindicato dos Servidores das Justiças Federais do Estado, impetrado presidente da República. Nesse caso, a resenha é a seguinte: o tribunal, contra o voto do senhor ministro Marco Aurélio, considerou admissível o mandado de injunção coletivo. Votou o presidente ministro César Peluso, após os votos da relatora e do senhor ministro Ricardo Lewandowski, que concediu em parte a ordem, pediu vista dos autos do senhor ministro Aires Brito, impedido do ministro Dias Toffoli. Havia certas ausências aqui. Depois, na sequência, nós tivemos os votos do ministro Roberto Barroso e Gilmar Mendes denegando a ordem e o voto do ministro Teori Zavascki concedendo-a em parte e por outros fundamentos. Aí, em seguida, pediu vista o ministro Luiz Fux. Conjuntamente com esse MI, nós vamos julgar agora o mandado de junção 844, que provém do Distrito Federal, sendo eu o relator, impetrante o Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público da União no Distrito Federal, Sindjus, impetrado presidente da República. A decisão é a seguinte: após o voto do senhor ministro relator, Ricardo Lewandowski, que concedia em parte o mandado de injunção, pediu vista dos autos do ministro Aires Brito, impedido do ministro Dias Toffoli. Na sequência, após os votos do ministro Barroso e Gilmar Mendes, que denegavam a ordem, o voto do ministro Teori Zavascki, que a concedia em parte por outros fundamentos, pediu vista dos autos o ministro Luiz Fux. Então, nós temos a seguinte situação. No primeiro, relatado pela ministra Carmen Lúcia, concedia em parte a ordem. Ministra Carmen Lúcia, relatora, eu e o ministro Teori Zavascki, mas por outros fundamentos. Denegava a ordem o ministro Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Faltam votar os demais. E no mandado de injunção sob minha relatoria, da mesma forma, eu concedi em parte, na qualidade de relator, a ordem, e assim como fez o ministro Teori Zavascki, mas por outros fundamentos. Denegavam, da mesma forma como no caso anterior, a ordem o ministro Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes. E agora o ministro Fux traz de volta esses 2 votos vistos. Senhor presidente, primeiro, só uma observação em relação a essa programação do resultado. Normalmente, a regra jurídica aplicável ao caso, ela não integra a causa petente. Então, não se considera alteração de causa petente se está artigo 4º ao invés do 5º e assim por diante. Mas acontece que a alteração da causa petente, quando o resultado da aplicação de uma nova norma legal gera um efeito completamente diferente daquele que se propõe. Então,
Na verdade, o ministro Euri Zavascki votou pela concessão parcial também, mas ele cria um paradigma de aplicação nessa lacuna da lei, e por isso o mandado de junção, que é completamente diferente dos requisitos que Vossa Excelência e a ministra Carmen determinam que sejam cumpridos. Então, eu anotei, tive a preocupação de anotar que a ministra Carmen e Vossa Excelência votaram pela concessão parcial para aplicar a lei complementar 51, que trata da aposentadoria de policiais. O ministro Euri Zavascki votou pela concessão parcial para aplicar a Lei 8.213, que disciplina a aposentadoria especial por insalubridade, segundo o regime geral da Previdência Social. São coisas completamente diferentes. O ministro Gilmar e o ministro Barroso votaram pela denegação, por não reconhecer a existência de qualquer exposição ao risco, no caso concreto, que é de oficiais de justiça, policiais, etc. Então, a jurisprudência do tribunal tem se encaminhado, em primeiro lugar, em assentar a premissa de que há lacuna. Então, é preciso que, por força do mandado de junção, nós concedamos a solução adequada ao caso concreto. O que o tribunal vem fazendo com uma certa constância? É aplicar essa lei complementar 51. No último julgamento, porque essa nossa preocupação é estabelecer quais serão os parâmetros que serão adotados na aposentadoria especial em matéria de risco, que é insalubridade e a outra, insalubridade, eu não me lembro agora da terceira hipótese. Deficiência física e insalubridade, isso aí já está praticamente resolvido. E em relação à matéria de risco, nós então travamos aqui um debate em que a doutora Grace teve a oportunidade de intervir. E naquela oportunidade, ela mencionou que já estaria em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que estabeleceria esses requisitos para aposentadoria especial em matéria de risco. E eu fui me informar sobre isso. Mas, Vossa Excelência me permite, é uma questão prévia, que é saber se o oficial de justiça ele atua sob risco. Se entendermos que o oficial de justiça atua sob risco, nós vamos ter que assentar que nós, magistrados, muito mais. Mas há duas ações, né? Uma de policiais, né? Auditores do Ministério Público, né? São... Isso. A primeira são, sob minha relatoria, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União. E, sob a relatoria da ministra Carmen, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais do Estado. Interessante, por exemplo, um oficial de justiça que vai fazer uma reintegração de posse, ou vai levar um mandado de segurança, um mandado de prisão na sua terra. Ele requer força policial se houver necessidade, presidente. Eu acho que a minha divergência do ministro Barroso estava exatamente de que talvez o tema comportasse densificação legislativa, até porque depende do tipo de atividade. Veja que nós temos tido casos em que médicos, peritos do INSS sofrem atentado, não é? Em função bom, até um médico particular, não faz muito tempo em São Paulo, né? no Sírio-Libanês. Né? Então, veja, mas nem por isso nós vamos considerar, né, que essa atividade... Há algum tempo eu fui ao Pará e um juiz foi atacado com uma pá, por conta do agressor ter sabido que tinha sido condenado. Quer dizer, em suma... Ministro Gilmar, exatamente. Quer dizer, o meu voto, que acho que o ministro Gilmar acompanhou, é que há omissão em atividades em relação às quais o risco seja inerente. Inequívoco, né? Quer dizer, Agora, em relação a outros riscos, depende de lei. Então, nós não entendemos que o oficial de justiça fosse uma atividade em que o risco fosse inerente, mas pode ser contingente. Pode ser contingente. E pode ser até disciplinado para aquele que exerça... Agora, exatamente em razão da disciplina, eu me preocupei, evidentemente, através de uma interpretação histórica, de procurar saber, até por uma questão de deferência, esse é o típico caso de falta de capacidade institucional do Poder Judiciário e de deferência ao Legislativo, saber o que o Parlamento considera atividade de risco. Então, há no Parlamento projeto de lei complementar 554-2010, que no artigo 2º dispõe o seguinte:
Para efeitos desta lei complementar, considera-se a atividade que expõe a servidor a risco contínuo, a de polícia, relativa à área de segurança pública para a preservação da ordem pública, da economidade das pessoas, do patrimônio público, e 2, exercida no controle prisional, carcerário, penitenciário e na escolta de presos, ou seja, agentes penitenciários. Então, nesses 2 casos, a lei vai considerar atividade de risco, o que leva à conclusão do seguinte: ou nós mantemos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que aplica sempre a Lei Complementar 51, pelo menos para manter até então essa válvula de escape de administração aferir o caso concreto, ou então nós vamos... Ministro, a questão prévia, que é saber se os prestadores de serviço estão submetidos a risco, né? Eu, de início, respondo que não, né? Agora, a opção política normativa é outra coisa, né? Se o Congresso, amanhã ou depois, vier dispor sobre a matéria, enquadrando a prestação de serviço pelos oficiais como uma atividade de risco, né? Evidentemente, nós estaremos diante de uma opção política normativa. O que não cabe, a meu ver, ao tribunal é assentar como premissa que a atividade é de risco, fugindo aos parâmetros normativos que Vossa Excelência acabou de revelar, né? E determinando a aplicação da lei alusiva aos policiais, que é a Lei Complementar 51. Até porque, em se tratando de policiais, a mim me parece que não houvesse uma disciplina, como disse o ministro Barroso, e nós perceberíamos que se trataria realmente de um déficit normativo, de uma clara incompletude. Não, ainda que o policial esteja numa delegacia ou em trabalho interno, não é, ele está submetido a riscos. Não é? De modo que, a mim me parece que talvez a gente devesse fazer essa distinção, até mesmo para permitir ao legislador, se for o caso, uma disciplina distintiva, né? Então, senhor presidente, em razão desse fato superveniente, da existência dessa lei complementar definindo especificamente o que realmente, como o ministro Gilmar agora assenta, fica um conceito extremamente indeterminado e aberto. Um juiz pode exercer atividade de risco. De saudosa memória, uma ex-aluna minha, a Patrícia, lá do Rio de Janeiro, ela foi assassinada, foi executada em Nova Iguaçu. Em determinados momentos, né? Naquela juíza. O juiz que atua na fronteira, né? Eu penso que em Mato Grosso, né, que está sob proteção há inúmeros anos. Mais de 20 policiais. Então, em razão desse fato superveniente, senhor presidente, eu acho que o legislativo, que tem capacidade institucional, pelo menos para analisar, até em termos atuariais, o que a Previdência suporta em termos de aposentadoria especial, eu vou pedir vênia para efetivamente acompanhar os ministros Gilmar Mendes e ministro Barroso, porque essas categorias não estão previstas nesse projeto de lei complementar. Bem, então, Vossa Excelência está afirmando que há um projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional e que Vossa Excelência se refere a policiais e agentes penitenciários, como agentes atuantes na área de risco e que são subsumíveis a esse regime de aposentadoria especial. E aí, então, como nós estamos tratando de classes outras, eu prefiro aguardar que, eventualmente, essas classes consigam, através de um poder de convencimento, o Congresso Nacional para que os inclua também nessas categorias. Mas, até então, diante dessa informação histórica importante na aplicação da lei, eu vou acompanhar os votos do ministro Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Tá bem. Então, Vossa Excelência acompanha no sentido de denegar a ordem e a divergência. Isso. Ministra Rosa Weber. Pois é, senhor presidente. Eu lembro até de, em outro debate, ter referido a ausência de paralelismo e de correspectividade entre o critério legal e a realidade. Então, nessa mesma linha, veja bem, Vossa Excelência, o mandado de injunção, ele pressupõe
a lacuna, a omissão, a mora, mas nós precisaríamos, a meu juízo, de uma norma que definisse a atividade de oficial de justiça como uma atividade de risco para, caso, por exemplo, da greve, tínhamos o regramento sobre greve na atividade privada, não havia para o serviço público. O que fez o Supremo? Determinou a aplicação, no que coubesse da lei de greve, a greve no âmbito da administração pública. Esta é a dificuldade que eu encontro aqui. Eu não identifico no regramento, e agora o ministro Luiz Fux, que pediu vista, né, confirmou, algo que defina a atividade de oficial de justiça como uma atividade de risco geradora do direito a ter a aposentadoria, o computado tempo de serviço para aposentadoria especial. Eu não consigo, e entendo também, como foi dito, que se trata de uma opção legislativa, porque os juízes também ficam submetidos, mas tem que haver uma opção do legislador, que é uma opção política, de assim definir. Então, com todo o respeito, eu peço, Vênia, eminente relatora, para acompanhar a divergência, eu acho que do ministro Luiz Roberto, né, do ministro Gilmar. Pois não. Então, nesse caso, a ministra Carmen... Ministra Carmen... Eu voto no de Vossa Excelência, no que Vossa Excelência relatou, acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Então, Vossa Excelência concede em parte. Ministro Marco Aurélio? Sim, presidente. A ministra Rosa Weber equacionou, a meu ver, muito bem. Eu não me lembro das premissas do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, mas imagino que sejam as mesmas premissas. Nós não temos a atividade de risco definida em lei quanto aos oficiais de justiça. E essa mesma atividade de risco, sob o ângulo da continuidade na prestação de serviço, não é fato notório que possamos considerar. Por isso, eu acompanho o ministro Luiz Roberto Barroso. Textualmente, ministra Nimenta, diante do caráter aberto da expressão atividades de risco do artigo 40, parágrafo 4º, 2 da Constituição e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. Essa é a tese principal. Pensamos juntos sobre a matéria. Pois não. No outro mandado de junção, Vossas Excelências repetem o voto? Repito. Pois não. Então, por maioria, no mandado de junção 833, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, por maioria denegaram a ordem, vencidos a ministra Carmen Lúcia, relator, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Teori Zavascki. No mandado de junção 844, também por maioria denegaram a ordem, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki e Carmen Lúcia. Bem, senhores ministros, senhoras ministras, eu estou sendo convidado, aliás, fui convidado com antecedência pelo eminente ministro Dias Toffoli para receber em meu gabinete um ex-primeiro-ministro da Bélgica às 16 horas, que é secretário-geral do Instituto Internacional para a Democracia e Eleições. É um evento que está ocorrendo no TSE e esta personalidade está nos visitando aqui. O ministro Toffoli pediu, então, que eu recebesse meu gabinete às 16 horas. Então, excepcionalmente, faremos uma pausa mais breve possível, às 16 horas, retomaríamos logo em seguida. Vamos ver se podemos julgar, talvez mais alguma coisa rápida. Tem uma petição? Não, a petição diz respeito a um caso do CNJ que vai atingir mais de 100 servidores e todos os mandados de segurança que estão juntos na presidência do ministro Gilmar, ainda do CNJ. Este é um caso grave com repercussão em muitos tribunais de justiça. Então, talvez fosse melhor, por mais que eu tente abreviar o voto, é um voto também longo, de 30 laudas, ainda que eu abrevie. Mas acho que a matéria... Constitucional. Temos as listas. Vamos botar as listas? Temos mais 5 minutos. Eu, sobre listas, presidente e ministro Marco Aurélio, eu gostaria de uma dúvida, de esclarecer, ou talvez uniformizar um procedimento. Nós conviemos informalmente
que as questões envolvendo ações diretas de inconstitucionalidade contra leis estaduais, em que a questão de fundo já fosse pacificada pelo tribunal, tipo vício de iniciativa, provimento sem concurso, que nós pudéssemos trazer em lista. Conversamos sobre isso. Porém, é preciso dar a faculdade eventual de o advogado pedir para sustentar. Portanto, só queria uniformizar, porque eu tenho situações como essa. A ideia seria, no caso de ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei estadual, versando questões já pacificadas pelo plenário, como vício de iniciativa, provimento sem concurso, que a gente pudesse trazer em lista. Eu até propusera plenário virtual, mas o ministro Marco Aurélio propôs que fosse lista e eu concordei. Mas nós temos que dar a oportunidade eventual de sustentação. Então, nesse caso, pediríamos pauta? Teríamos necessariamente a pauta. Então, traríamos em lista, porém, publicando a pauta. Se o advogado pedir, há gabinetes que publicam e outros que não publicam. Desagravo regimental, mas sim a própria ação, apreciado o processo objetivo, e Vossa Excelência mesmo aventa a possibilidade de assomar à tribuna um profissional da advocacia. Isso, eu não gostaria de privar, gostaria de acelerar. Mas, nesse caso, então, pediríamos pauta, publicaria a lista, como é que faríamos, presidente? Eu estaria de acordo com isso, sinceramente, porque se a matéria está pacificada e se nós publicarmos com antecedência, os interessados poderiam fazer sustentação oral. Então, publicaríamos na lista de plenário, com a ressalva... Tá bom. Eu acho que não precisa de ressalva, porque nós publicamos a lista, podemos até publicar em separado. Apenas avisaríamos a presidência que é uma hipótese de lista. Os colegas estão de acordo com essa sistemática? Presidente, o que nós teríamos na prática seria o agrupamento dessas ações para julgamento. Isso. Agora, com inserção na pauta que sai na internet. Exatamente, isso. Publicação prévia e pedido de pauta. Nós já tivemos, presidente, quando discutimos a questão da guerra fiscal, creio que foi até uma proposta do ministro Peluso, fizemos a reunião, salvo engano, de 14 adins, que envolvia acho que 24 leis estaduais. Nós julgamos num dia só. Julgamos num dia só e também de maneira muito célere. Né? Acho que no caso, como já havia até um entendimento mais ou menos pacífico, sequer houve sustentação. Nesse caso, o relator poderia encaminhar à mesa, à Secretaria do Pleno, a relação dos processos. E aí a presidência agrupa. Fazemos um agrupamento dessas ações diretas e julgamos em paralelo com as demais. Tem muita bobagem, sabe, Gilmar? Muita coisa irrelevante para a gente pedir pauta e fazer voto. Porque a gente vai fazer audiência. Gilmar Mendes, Vossa Excelência traz a julgamento a lista número 1. Vossa Excelência, há um pedido de destaque? A minha lista está mesmo. Vossa Excelência pretende julgar em separado esse... Não, mas, presidente, na verdade, não tem muita novidade. Era um caso que tinha alguma repercussão, mas é um decreto expropriatório do Rio de Janeiro e eu estou dizendo da impossibilidade, com base na jurisprudência, por estado, de desapropriação por Estado-membro de bem integrante do patrimônio da União. Por isso a decisão foi nesse sentido e agora eu decidi. Negando por ministro Gilmar, eu ontem à noite, nós estamos aqui já bastante tarde, eu recebi um memorial da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e eu confesso que eu não tive a oportunidade de ler. Se vocês não se incomodar, eu pediria vista. Por favor. Eu peço vista. Então, após o voto do ministro Gilmar Mendes no agravo regimental na ação civil originária 2162, em que Sua Excelência votava pelo improvimento, pediu vista antecipada o ministro Luiz Fux. Eu não recebi memorial, eu não sabia. Eu tenho as listas da presidência, que são sempre muito alentadas, mas previamente distribuídas. A minha lista número 1... no fundo, nós estamos dizendo o seguinte: não é cabível o agravo para correção do suposto equívoco na aplicação da repercussão geral,
consoante firmado o julgamento do agravo de instrumento 760, 358, questão de ordem de Sergipe, relator ministro Gilmar Mendes. Eu estou propondo que se negue provimento. Todos de acordo? Negar provimento por votação unânime. Lista 2 da presidência, eu também antecipando meu voto, estaria negando provimento. E a tese aqui central é o seguinte: não é cabível, é a mesma coisa, agravo para correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral. Todos de acordo? Negar provimento de votação unânime. Pois não? Essa é a lista número 2. Eu só fico vencido na conversão. Pois não. Pois não. Então, vencido, ministro, na conversão, ministro Marco Aurélio. Peço escusas por não ter lembrado dessa particularidade. A lista 3 da presidência, isso também eu estou propondo que se negue provimento. E aqui o pano de fundo é o seguinte: a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário para o STF contra quaisquer decisões proferidas por tribunais regionais do trabalho, tendo em vista que o acesso a esta Corte pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas só é possível quando se tratar de decisões proferidas pelo TST, citando precedentes. Todos de acordo? Negar provimento por votação unânime. Lista 4 da presidência, eu também adiantando meu voto, nego provimento. O pano de fundo é o seguinte: nos termos de orientação firmada por esta Corte, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Todos de acordo? Negaram por unanimidade provimento aos agravos. Lista 5 da presidência, são embargos de declaração e agravos regimentais em recursos extraordinários com agravos. Eu estou propondo que se rejeite os embargos. Aqui eu estou dizendo que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade e que se busca meramente a rediscussão da matéria. Todos de acordo? De acordo. Rejeitado por unanimidade. Lista 6 da presidência, eu estou adiantando meu voto no sentido de rejeitar os embargos, fixando a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 538, parágrafo único do CPC. Aqui eu estou, são embargos de declaração, embargo de declaração e agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eu estou assentando o caráter manifestamente protelatório destes embargos. Se vossas excelências preferirem, eu não conheço dos embargos. Então, ao invés de rejeitar, não conheço, mas aplico a multa pelo caráter protelatório. Todos de acordo? Então, não conheceram com aplicação de multa por unanimidade. A lista 7 da presidência são agravos regimentais em RS com agravo. Com agravos regimentais em recursos extraordinários. Eu também, adiantando meu voto, nego provimento. Me digo o seguinte, em essência: nos termos do artigo 327, caput do Regimento Interno da Casa, uma redação dada pela Emenda Regimental 21 de 2007, os recursos que não apresentarem a preliminar de repercussão geral serão recusados. Então, esse é o caso. Estou negando provimento, todos de acordo, negar provimento, votação unânime. Lista 8 da presidência, são embargos de declaração em recursos extraordinários com agravo. Também eu estou propondo que se negue provimento. Vossa Excelência recebe como regimental. Vossa Excelência, exatamente. E fica vencido o ministro Marco Aurélio. Também aqui é falta de preliminar de repercussão geral. O ministro Marco Aurélio vencido na conversão, negando-se provimento aos agravos assim convertidos. Lista 9. Eu estou negando provimento aos agravos. O recurso é intempestivo, que é apresentado após o decurso do prazo legal. Todos de acordo? Negar provimento por intempestividade e por decisão unânime. Lista 10 da presidência, embargo de declaração em agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo. Aqui eu estou dizendo também que se busca meramente a rediscussão da matéria, e esta não é a via adequada para fazê-lo. E eu aqui estou... Aqui há um detalhe que é o seguinte: eu não estou conhecendo dos embargos e determinando a redistribuição imediata dos autos ao gabinete do ministro Roberto Barroso, independentemente de publicação do acórdão. Presidente, eu tenho ponderado
que a omissão, obscuridade e a contradição nos declaratórios estão ligados ao mérito, porque senão não sobrará nada para servir de móvel ao desprovimento dos declaratórios, né? Por isso é que, nesses casos, eu tenho me pronunciado pelo desprovimento do recurso. Porque não é pressuposto em si de recorribilidade, é mérito do próprio recurso. Eu reformulo, esses embargos, a meu ver, são tão manifestamente incabíveis que eu preferi não conhecer. Mas se Vossa Excelência preferir rejeitar, eu rejeito também, e assim rejeitamos por unanimidade. Ok. Tem mais, hein? Está aí. Vamos deixar para depois. Lista 12. Agravo regimental. A 11. Não vou chamar a 11. Sim, tá bem. Matéria mais complexa. Lista 12, agravos regimentais, mandado de segurança e mandado de injunção. Aqui nós temos o seguinte tema de fundo: a jurisprudência da Casa, no sentido de que não basta mera alegação de que é entidade sem fins lucrativos ou beneficente, devendo ser comprovada insuficientes recursos para solicitar assistência judiciária gratuita. Eu cito precedentes e estou negando provimento aos agravos. Todos de acordo? Negado por unanimidade. Ministro Fux, Vossa Excelência traz agora a lista 1. Esse aqui. Senhor presidente, a lista número 1 é o primeiro agravo regimental e inexistência de repercussão geral da matéria já assentada pelo plenário, nego provimento. O número 2, precedente do plenário, no sentido contrário ao acordo embargado, embargo de divergência não admitidos. E no terceiro, embargo de divergência sem demonstração de dissenso jurisprudencial, estou negando provimento. Lista 1. Lista 1, negando provimento, vejo que não há divergência, por votação unânime. Lista 2 de Vossa Excelência. Na lista 2, a parte interpõe uma ação rescisória para mera de rediscussão de matéria já apreciada. Estou entendendo que a inadequação da via processual eleita, estou citando precedentes, negando provimento. Negado provimento, votação unânime, já que não há nenhuma objeção. Esse é o resultado do julgamento. Eu suspendo a sessão. Senhor presidente, eu fiz passar à secretária da presidência uma preocupação. É que nós tínhamos combinado segui-los direto. E ontem, por exemplo, foi força maior, tivemos que atender à noite. Isso. Mas se nós pararmos agora, quando nós reiniciarmos, nós não vamos conseguir atender as 5 que nós marcamos hoje de novo. Eu sei. É que nós temos... Eu entendo. É que nós estamos com o ex-primeiro-ministro da Bélgica. Pois porque há o compromisso... Cerraríamos, pois não, entendo. Eu não posso ser indelicada, porque essa autoridade está lá, e a convite, inclusive, do presidente do tribunal, e eu tenho que atender e fazer as honras da casa. Então, declaro encerrada a sessão, porque não teríamos quórum mais na volta. Isso. Eu agradeço a colaboração de todos. Até a próxima semana. Vai sair, por favor.